Você achou que o Cervantes tinha viajado porque a gente não chegou no Borges. Olá, Sinners, tudo bom? Meu nome é Alice Sena e a nossa biblioteca está aberta. Hoje a gente vai falar de um texto pequenininho, vai ser um vídeo curtinho assim, que chama Pierre Menard, autor de Quixote. E o que é o Pierre Menard, autor de Quixote? É um texto literário do Jorge Luis Borges, em que ele fala que esse homem, o Pierre Menard, que já tinha escrito uma caralhada de livro, e inclusive coloca os nomes dos livros para criar essa ideia histórica, apesar de ser falsa, e eventualmente ele decide que ele vai escrever o Quixote. Ele não vai traduzir, ele não vai reescrever, ele vai escrever o Quixote. E aí você fala, como assim, Tia Elis? Ele decide que ele vai abrir o livro, pegar a caneta e vai escrever o Quixote palavra por palavra, sem copiar. E aí você vai falar, pra quê? O que isso tem a ver? Sei lá o que isso tem a ver, ele vai fazer. E aí ele começa a escrever, só que é muito mais difícil. Porque a realidade dele não é a realidade de escrever o Quixote. É muito mais difícil para aquele homem, naquele século, escrever o Quixote do que foi para Cervantes. Então, Borges, ele já está construindo essa visão de que a literatura é localizável, né? Que os movimentos literários, eles são manifestação de uma época e de uma sociedade, não é isso que Titia tá falando desde o começo? Pois é, você acompanhou Titia esse mês, você já entendeu. Além disso, o que aquele Quixote do Pierre Menard vai significar não é o que o Quixote do Cervantes significou. E aí você vai falar, não, aí não deu, não foi, porque é o mesmo texto, palavra por palavra. Então como que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa porque o texto do Cervantes denunciava toda uma realidade, certo? A gente está falando daquela crise do Antigo Regime, a gente estava falando da ascensão do cientificismo, né? Dessa guerra dos preceitos do Antigo Regime com a ascensão dos valores burgueses. E isso não está acontecendo quando Pierre Menard escreve o Quixote dele. Então, a gente tem 3 momentos diferentes que constituem a análise literária. Um momento é aquele dentro da narrativa, né? Que aí pode até ser o mesmo, a gente pode até falar, não, mas aí os dois Quixotes vivem no mesmo tempo, tá bom, vivem, beleza. A gente tem um momento da escrita, e esse momento implica em uma porrada de coisas, inclusive dos valores que vão estar reverberando ali dentro. Olha o movimento, a gente só acha um absurdo o Pierre Menard escrever o Quixote quando ele escreve, porque ele não estava lá na época do Quixote, porque a gente não acha absurdo o Quixote ter escrito aquilo. Então tem esse momento do autor, e acima disso a gente ainda tem um momento de recepção. Momentos de como aquele público ou aquela crítica vai receber aquele texto. Então, a gente, hoje em dia, dentro da crítica, a gente tem, inclusive, movimentos de análise de textos canônicos por outros vieses, descoberta de significados que vão muito além daqueles que a crítica da época deu para o Quixote. A gente falou num vídeo ali atrás sobre como a gente vê o Quixote de um viés romântico, esse cara que sofreu, que se enlouqueceu, que foi, coitado dele, sendo que para a sociedade da época é um texto cômico, sabe? Então essa questão de interpretação é muito... Simpsons. Vamos falar dos Simpsons. A gente vê os Simpsons como uma coisa engraçada, né? Como uma coisa de comédia. Mas, muito provavelmente, daqui a uns anos, o povo vai olhar para os Simpsons e falar, nossa, essa sociedade estava na merda. Olha o que estava acontecendo, olha como era o povo, olha como era a sociedade. Mas a gente não vê isso porque a gente não tem distanciamento. Por que os Simpsons são amarelos? Porque a gente precisa que tenha um certo distanciamento entre nós e eles para poder receber ironia. Então, a gente tem todos esses espaços temporais que vão influenciar a análise, a construção e a crítica literária. E é isso que o Borges está fazendo dentro do Pierre Menard, autor de Quixote. E fora isso, por que o Quixote? Lembra que a gente tinha falado daquela questão da dissociação
entre literatura e história, o Borges tá meio que brincando com isso. Porque ele inventa esse autor, Pierre Bernard não existe, que escreveu esse livro que existe, no momento que existe, e ele já tinha escrito vários outros livros. Tem o nome dos livros do Pierre Bernard, que não existem, mas tem fatos históricos, sabe? Tem um outro texto do Quixote também que vai falar de um evento histórico que nunca aconteceu. E ele fala, em algum momento do século, sei lá, em algum momento do século XVIII, digamos 1732, um homem que tinha um nome assim meio simples, vou inventar aqui Francisco. E aí ele consultou, tipo assim, a gente tem direito a fazer isso dentro da literatura. A história não, sabe? A gente pode falar, esse cara aí deve ter sido esse ano aí. E é meio que isso que ele também tá brincando com o Pierre Bernard, autor de Quixote. Não só uma questão de autoria, recepção e crítica, mas também uma questão de história, de construção histórica dentro da literatura. A gente pode pensar nisso, inclusive, com os visitantes do Kucinski, que é todo um debate em torno disso. E aí a gente vai falar do Kucinski mais na frente, quando a gente começar a discutir literatura e realidade latino-americana. Mas, por enquanto, eu só quero que você entenda esses dois temas. A literatura não tem obrigação mimética, e a mímese da literatura pode ser debochada, como o Borges faz, e aí a gente pensa no que a gente falou do modernismo, né, dessa questão da representação. E também a ideia do Pierre Bernard, autor de Quixote, contrapondo esses espaços temporais de, de produção e recepção. Então, é por isso que a obra do Borges é um marco muito grande dentro da literatura modernista, ele brinca muito com esses princípios. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Alice no País das Maravilhas, que inclusive é de onde vem meu nome, porque isso daqui tudo é um absurdo. E a gente vai discutir de onde vem o que é Alice através do espelho, porque que o espelho vira um grande símbolo reutilizado dentro da literatura muitas vezes, inclusive por Angela Carter, meu tema de mestrado. Então, um beijo da titia. E lembrem, a biblioteca está sempre aberta, amor, que democratização da educação. Mua!